Glória a Deus. Chamar as nossas crianças. Aleluias. Aleluias. Isso. Aleluias. Amém. Mas Zezé, olha o Senhor, estenda a sua mão para cá, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Deus. Senhor, que o Senhor nos mostrou presente até aqui, Pai. Meu Deus, derrama a tua unção, Pai, sobre a vida dessas crianças, Deus. Meu Deus, que o Senhor possa ministrar no coração delas, ó Deus. Deus, que elas possam crescer, ó Deus, aprendendo a cada dia mais de Ti, Senhor. Guarda, Senhor, a família delas, guarda cada vida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo, meu amado. Josué, capítulo 14. Livro de Josué. Diante de tantas situações que a gente vê na internet, na televisão, um dos sentimentos que mais comove o ser humano, e nós estamos sujeitos a isso, é um sentimento chamado desmotivação, ou desânimo, chame do que quiser. E eu estava orando a Deus sobre isso, e Deus me fez lembrar de um fato que aconteceu com um velhinho de 85 anos de idade. O nome do velho era Caleb. E eu quero titular essa mensagem nessa noite de chaves para manter-se motivado. Nós vamos aprender com esse velhinho de 85 anos quais são as chaves que nós podemos abrir as portas da motivação. Que chaves podemos utilizar? Quais são as chaves que ele utilizou para viver motivado? Ele chega a dizer que ainda estava com vigor, com coragem para ir para a guerra. Pensa um velhinho de 85 anos chegando para um menino igual nós, né, dizendo: olha, eu estou motivado, eu vou para a guerra, pode deixar que eu vou. Eu vou partir para... Pensa, um velhinho de 85 anos chegar e falar para nós. Isso mostra, no mínimo, que ele é um sujeito motivado. Que apesar das situações que estavam ocorrendo à volta dele, ele não se deixou desmotivar. Ele não se deixou desanimar. E eu quero ler com você, Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, nós vamos ler do verso 6 até o versículo 14. Diz assim, Josué capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Verso 8. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Verso 9. Naquele dia, Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança, a ti e a teus filhos
para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis que hoje tenho a idade de quanto? 85 anos. Ainda hoje, um velhinho de 85 anos falando, ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou, quando ele tinha 40 anos. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estavam ali os anaquins, como bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Verso 14. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Qual é o segredo desse moço, desse senhor, para permanecer motivado por tanto tempo? Que segredo Calebe nos apresenta para que ele fique motivado, ele permaneça motivado 45 anos? Deixa eu te contar o contexto desse texto. Calebe está relembrando um fato que ocorreu na vida do povo de Israel há 45 anos atrás, do tempo dele. O que aconteceu? O povo de Israel estava nas portas da terra prometida. Moisés chamou, isso está escrito em Números capítulo 13, capítulo 14 e aí adiante. O povo de Israel estava na porta da terra prometida. E Moisés chamou 12 homens, 12 espias, 12 líderes. Grave isso, 12 líderes. Cada um, segundo representando uma tribo de Israel. Moisés chamou esses homens e deu ordens específicas para eles. No meio desses 12 homens, estava Josué e estava Calebe. Josué e Calebe regulavam a idade. Calebe tinha lá os seus 40 anos na época. Josué também estava nessa faixa. Quando Moisés envia os 12 homens para a terra, para Canaã, para espiar a terra, para olhar, e Moisés disse, olha, para provar para o povo que a terra é boa, tragam fruto dela, traz fruto dela. Os homens ficaram 40 dias, depois quando eles voltaram, está lá em Números capítulo 13, verso 25 adiante, quando eles voltaram, depois de 40 dias, a Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uvas. Quantas uvas eles trouxeram? Um cacho. Um cacho de uva. E a Bíblia diz que o cacho era tão grande, que teve que 2 homens trazer um cacho de uva. De tão grande era o cacho de uva. A Bíblia diz que eles tiveram que colocar uma vara no meio do cacho de uva. Um homem pegou numa ponta, o outro pegou na outra, e trouxeram um cacho de uva. Um cacho de uva teve que ser trago, teve que ser carregado por 2 homens. Escute isso, eu estou contando o contexto da passagem, antes de nós expormos o texto. 2 homens, e outras frutas, e outros produtos da terra eles trouxeram. Só que quando chegou diante de Moisés, e Moisés reuniu o povo, 2 homens dos 12, 2 começaram a
a animar o povo, dizendo: nós vamos conseguir, vai dar, Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos fazer entrar na terra, vai ser bênção, Deus nos deu essa terra, vamos conseguir, não importa que tem gigante, não importa que tem gente grande lá, os anaquins, não tem importância, nós vamos devorar, nós vamos partir para cima, Deus vai nos dar vitória. Dois deles, como é que é o nome desses caras? Josué e Calebe. Os dois estão animando o povo. 10 deles, os outros 10, estão dizendo assim: não vai dar certo. Os homens lá são gigantes. Não tem como. Nós somos fracos. Na realidade, nós somos igual gafanhotos perto deles. A quem que o povo deu ouvido? Aos 10. E a Bíblia diz que todo o povo queria apedrejar Moisés, Josué e Calebe. Diante disso, é isso que Calebe está dizendo no texto que nós lemos. Ele está relembrando um fato que aconteceu há 45 anos antes desse tempo. Ele está relembrando isso. Diante disso, ele chega para Josué, agora ele já tem 85 anos, já se passaram 45 anos. Ele chega para Josué: você lembra, Josué, daquilo que Deus, naquela muvuca toda, daquilo que Deus falou a meu respeito e a seu respeito, de que nós iríamos entrar na terra, de que o povo que murmurou contra ela, de que o povo que reclamou contra ela, não iria entrar na terra, mas que nós iríamos entrar na terra? A questão, querido, é quais foram as chaves que esse homem usou para estar tão revigorado mesmo depois de 45 anos, ou seja, com 85 anos de idade. Quais são os segredos do Calebe? A gente não vai falar do Josué, até por questão de tempo, mas eu quero usar só o Calebe aqui como figura. Quais são os segredos do Calebe para ele passar 45 anos da vida dele motivado? Para ele viver 45 anos da vida dele esperando o cumprimento de uma promessa que ele tinha recebido lá atrás, que Deus tinha falado com Moisés: olha, os únicos a entrar, todos os outros vão morrer no deserto, mas salvo Josué e Calebe. Depois, se você ler Números capítulo 14, você vai ver Deus, você vai ler Deus dizendo isso: todos eles morrerão no deserto, salvo Josué e Calebe. O que Calebe, qual é o segredo desse velhinho de 85 anos para permanecer motivado do jeito que ele está? Qual é o segredo desse homem? Josué capítulo 14, versículo 10, presta atenção nisso aqui. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Verso 11, ainda estou tão forte. Olha o que ele está dizendo. Um velhinho de 85 anos, ele está dizendo: ainda eu estou tão forte. Diga comigo: ainda eu estou tão forte. Um velhinho de 85 anos. Aí ele continua dizendo: como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Em resumo, ele está dizendo assim: Josué, me libera, você vai ver a arruaça que eu vou fazer no meio daqueles gigantes. E ele não pede uma vargenzinha não, porque mais na frente ele diz assim: me dá esse monte. O monte é Hebron, e é alto o bicho. Lá em cima do monte tem gigantes, homens acima de 3 metros de altura, os anaquins, descendentes dos gigantes. Ele diz: eu vou chegar lá, vou acabar com aqueles camaradas, vou arrebentar, eu vou chegar matando, eu vou chegar devorando. Um velhinho de 85 anos, motivado desse jeito, meu irmão. Eu quero esse velhinho na igreja, eu quero esse velhinho dirigindo célula, eu quero esse camarada nos lares de paz, eu quero esse sujeito pregando aqui. Você já pensou um camarada desse chegar dizendo: olha, eu ainda estou forte, eu ainda estou com vigor, me libera, Josué, me dá a sua bênção, você é o líder, me dá a sua bênção, eu vou partir para o ataque, eu ainda tenho força.
Eu ainda estou vigor, eu estou revigorado. Eu não estou desanimado, não. Eu não estou para baixo. Não tem era de disco, não tem papagaio, não tem nada. Eu vou partir para cima. Eu tenho vigor ainda. Eu tenho vigor. Eu fico imaginando os jovens da época dele. Ah, esse velho vai morrer lá. Isso é missão impossível. É suicida. Esse velho é um kamikaze, é suicida. O camarada vai morrer lá. Ele está dizendo, Deus está comigo. Eu vou devorar esses gigantes, eu vou acabar com eles. A terra me pertence. Como é que você vai abrir mão das promessas de Deus assim, tão facilmente, querido? Como é que você vai abrir mão daquilo que Deus deu para você tão facilmente? Ei, eu estou falando com você. Como é que você vai abrir mão daquilo que Deus te deu tão facilmente? Ah, não, sabe o que, pastor? É porque o negócio é muito difícil. Um velhinho de 85 anos está dizendo, eu tenho vigor. Ah, eu vou partir para cima. Ah, mas não tem, se fosse na época, se fosse nos dias de hoje. Ah, mas não tem capeta que vai parar na minha frente, mas eu vou partir para cima. Olha só o que ele está dizendo. Vamos aprender algumas coisinhas com esse velhinho. Ele teve que aprender 3 coisas, 3 chaves. Eu quero que você coloque em prática essas chaves que ele aprendeu. Primeiro, ele aprendeu a perseverar, mesmo diante das desistências. Escute isso. Ele aprendeu a perseverar, mesmo quando todo mundo à volta dele estava fazendo o quê? Desistindo. Olha o texto. Capítulo 14 que nós lemos, verso 8. Meus irmãos que subiram comigo, então teve pessoas com ele. Era ele mais 11, era ele, Josué e mais 10. Meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Mas eu fiz o quê? O que ele fez? Pode ler. 1, 2, 3 e... Eu perseverei. Enquanto está todo mundo desistindo, eu não desisti. Enquanto os meus irmãos estão contaminando o coração do povo, derreter significa contaminar, no original é contaminar. Enquanto todos os meus irmãos, os outros espiões, os outros espias que foram lá olhar a terra, que viram o tamanho do cacho de uva, enquanto todos os outros estão fazendo derreter o coração do povo, estão desanimando o povo, eu perseverei em seguir ao Senhor. Eu não deixei penetrar em mim desânimo. Eu não deixei penetrar em mim nenhum desânimo, nenhuma, eu não fiquei cabisbaixo. Sabe o que eu aprendo aqui? Cuidado a quem você escolhe dar ouvidos. Essa pessoa pode te incentivar a desistir de ser fiel ao Senhor. Escute uma coisa. Uma pesquisa que eu fiz há algum tempo atrás. Se você perceber, quem tem mais de 20 anos aí de crente, quem tem mais de 30 anos de convertido, vai detectar isso. Antigamente, Satanás, quando queria desviar alguém, ele importunava essa pessoa até ela sair da igreja. Quando ela saía da igreja, aí o pessoal olhava, a igreja olhava e falava assim, agora ele está desviado. Hoje ele mudou a estratégia dele. Ele não tira a pessoa da igreja. Ele esfria ela dentro da igreja. Ele lança desânimo nela dentro da igreja. Sabe por quê? Ela chega para o outro e diz assim, para de orar também. Sirlei, para de orar também, Sirlei. Adriano, esquece que esse negócio de jejum, para com isso. Vir em todos os cultos é bobeira. Aí ele começa a semear. Quem é que está derretendo o coração? Quem é que está brotando desânimo no meio do povo? Olha o que o texto diz lá em cima. Meus? Eram pessoas de longe ou pessoas de perto? De perto. Escute uma coisa.
Cuidado a quem você dá ouvidos. Cuidado. Cuidado. Porque essa pessoa pode te incentivar a desistir de ser fiel ao Senhor. Caleb não se deixou influenciar pelos desistentes. Está entendendo onde Deus quer? Está entendendo o que Deus está nos ministrando nessa noite? É para nos chacoalhar mesmo. É para a gente pensar mesmo. Espera lá. A pessoa a quem eu estou ouvindo, a pessoa a quem eu estou dando ouvidos, ela está me incentivando ou ela está me desanimando? A pessoa a quem você escolheu dar ouvidos, ela incentiva você a orar mais? A pessoa a quem você escolheu dar ouvidos, ela incentiva você a ler mais a Bíblia? Ela incentiva você a jejuar? Ela incentiva você a ficar mais a Deus? Ou ela, vou ver isso aí. Quinta-feira na igreja, você está doido? Você já vai na terça na célula, você já vai quinta-feira, de novo, escola dominical, que é chato, Romanos todo domingo, que é bagaço, tem ruim demais. Romanos todo domingo, já passou Hebreus, foi 4 meses de Hebreus, agora Romanos. A quem você está dando ouvido? Eva foi dar ouvidos ao diabo, e nós estamos nessa bagunça que estamos hoje. Davi foi dar ouvidos ao diabo, e ele criou uma bagunça para a vida dele. Cuidado a quem você está dando ouvido. Caleb teve que aprender a perseverar, mesmo diante das desistências. Estava todo mundo em volta de Caleb, estava todo mundo desistindo. Estava todo mundo olhando para a terra e dizendo assim, não tem jeito de entrar nela, os homens são gigantes, nós somos gafanhotos diante deles, não tem como, não tem jeito, não vai dar certo, e não vai, e não vai, e não vai. Caleb falou, o quê? Não quero ouvir isso. Não vou dar ouvidos a isso. Eu me nego a aceitar isso. Ele teve que perseverar mesmo diante de todas as desistências. Segunda, passa para mim. Mas olha, antes disso, Josué capítulo 14, verso 9. Naquele dia Moisés jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé, te será por herança a ti e a teus filhos para sempre. Por quê? Perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. No verso 14, portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje. Por quê? Porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Perceba que todas as vezes que a palavra perseverança aparece no texto, ela se refere a Caleb. Perceba que desde o versículo 6 que nós lemos até o último verso que nós lemos, o verso 14, todas as vezes que aparece a palavra perseverança, ela está se referindo, ela está diretamente ligada a Caleb. Uma das características dele é que ele era um homem de perseverança. Perseverança. Passa. O que você está vendo aí? Será que essa não é a realidade de muitos de vocês? Está vendo? Uma mina de diamantes logo na frente. Mas é coisa para ficar bilionário. O de cima está cavando, então vamos embora, eu estou animado, vamos embora, eu estou nem aí, eu vou cavar. O de baixo está quase chegando, mas bota a picareta no ombro e volta para trás. Isso é sério, irmão. O diabo, ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, mas ele sabe perceber quando você está prestes a receber coisas tremendas de Deus, e ele sabe, ele conhece as setas, ele sabe usar muito bem as setas de desânimo, ele sabe. Olha lá,
O outro está pertinho, é só dar mais uma cavucada, vai cair diamante no colo dele até. Tem gente que está pertinho, mas dá um passo a mais, um dia a mais de perseverança, uma semana a mais de oração, um tempo a mais buscando a Deus. Está pertinho da promessa, está diante da promessa, e aí desiste. Aí ele recua. Aí ele volta atrás. Aí eu lembro de Hebreus 10, 39. Que o justo viverá da fé. Mas aquele que recuar, Deus não tem nele prazer. Não recue. Mas pastor, mas todo mundo do lado, olha como é que está a situação hoje, por causa da política, um monte foi. Não recue. Persevera. Persevera. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 12, que o reino dos céus é tomado à força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Quem disse que seria mole? Que dia que Jesus enganou a gente? Que seria docinho, que seria mole, que seria legal. Não, Jesus diz, aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aí, ó. Enquanto o outro lá está todo animado, eu vou partir para cima, eu vou achar e vai dar, e vamos embora. Eu vou conseguir, eu tenho mais força, mais ânimo. O de baixo eu não consigo mais, não tem jeito. Já cavuquei demais. Ah, vida, ah, dó, ah, azar. Olha aí. Segunda chave que Caleb nos ensina. Primeiro, perseverança, mesmo diante da desistência. Segundo, no texto, Caleb não perdeu a promessa de vista. Olha que coisa fantástica isso aqui. Quando eu li isso lá em casa, eu falei, Deus, que coisa tremenda! Josué capítulo 14, verso 9, diz assim, naquele dia, diga comigo, naquele dia, ou mais forte, naquele dia, naquele dia, Caleb está dizendo, Moisés jurou, dizendo, certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança, a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Presta atenção lá em cima. Caleb está chegando para Josué e está dizendo assim, Josué, naquele dia. Que dia é esse aí? Caleb está lembrando de uma promessa que Moisés fez a ele 45 anos atrás. Tem gente que não lembra das promessas de Deus em 45 minutos. Termina o culto, pergunta o sujeito, o que o pastor pregou? 45 minutos, já não lembra mais. Caleb está lembrando de memória uma promessa que Deus usou Moisés para dar a ele há 45 anos atrás. Deus usou Moisés dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé te será por herança a ti e a teus filhos. Oh, Caleb, é para sempre. Ele está lembrando de um dia, uma promessa. Ele não perde de vista a promessa. Ele tem diante dos olhos dele a promessa. Falou, o quê? Eu lembro, está na minha memória, eu trago sempre fresco aquilo que Deus usou Moisés para me dizer. Oh, meu amado, eu tenho promessas que Deus me deu, está guardada aqui e estão escritas no papel, porque eu não vou confiar na minha cabeça. Estão escritas no meu caderno lá em casa, eu tenho promessas escritas e quase todos os dias eu digo, Deus, está escrito aqui, ó, a promessa que o Senhor me deu. Tem 45 anos e Caleb não esqueceu a promessa, Sebastião. Caleb não esqueceu a promessa, Lucas. Caleb traz na memória a promessa. Ele não perde de vista a promessa. O dia que Caleb se refere a 45 anos atrás. Ele está lembrando. Um velhinho de 85 anos, bom da memória. Bom de memória. O camarada é bom de memória. Ele está lembrando palavra por palavra de uma promessa que Deus usou Moisés para dar a ele há 45 anos.
Cadê as promessas que Deus te deu? Ah, pastor, esqueci. Cadê as promessas que Deus deu a você? Você lembra qual o dia? Se foi na segunda, numa terça? Você não lembra a promessa, vai lembrar o dia? Onde você estava quando Deus deu a promessa? Deitado, sentado, tomando café, fazendo o quê? Eu sou tão detalhista que eu tenho promessas escritas lá em casa, que Deus me deu há mais de 10 anos, está escrito lá no meu caderno, eu te mostro. Foi numa segunda-feira, tal hora da noite. Eu sou tão detalhista porque eu chego diante de Deus e digo, Deus, foi nesse dia, eu me lembro dele, eu me recordo dele. Eu me lembro dele. Eu me lembro dele. Caleb está dizendo, naquele dia. Ah, que dia. Naquele dia. Caleb está trazendo a memória. Primeiro, ele aprendeu a perseverar mesmo diante da desistência. Segundo, a segunda chave para esse homem permanecer motivado durante 45 anos. 45 anos motivado. A segunda chave é que ele não perdeu de vista a promessa. Ele está de olho nela. Ele está perseguindo a promessa. Ela está diante dos olhos dele. Ele está de olho nela. Ele está lembrando dela. E todo dia ele fala com Deus. Ele relembra dela. Ele está lembrando dela. Traz na memória dele. O nosso cérebro tem duas funções principais. Nosso cérebro tem duas funções principais: memória e imaginação. Memória trata das coisas do passado, coisas que você viveu. Memória. O que eu vou fazer com a minha memória? Faz o que Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar. Ou quero trazer à memória o que me pode dar. Ou mais forte, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Memória e imaginação. Sua mente trabalha com memória, e sua mente, e a nossa mente trabalha, e nosso cérebro trabalha com memória, e nosso cérebro trabalha com imaginação. Se eu perguntar para você, em que posição na vida você quer estar daqui a 10 anos? Alguns vão ficar meia hora pensando, não sei, porque não tem nada projetado para o futuro. Não tem nada projetado lá para frente. Não tem nada projetado lá adiante. Jeremias está dizendo, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele está trabalhando com o passado. Ele está dizendo, eu quero escolher lá do passado, da minha memória, aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança. E a sua mente trabalha com imaginação. E que fala do futuro, que aponta para frente. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele tem um alvo. Olha a imaginação dele, ele tem um alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo usa a memória e Paulo usa a imaginação. Ele está dizendo, eu estou prosseguindo, eu tenho um alvo. Lá na frente eu tenho um alvo. Ele estabelece o alvo. O Caleb está dizendo, olha, eu não deixei o alvo. A promessa é o meu alvo. Eu trago ela na minha memória e eu jogo ela para o futuro, porque eu não perdi de vista a minha promessa. Eu não perdi de vista a minha promessa. E a terceira chave. Terceira chave. Isso aqui é tremendo. Ele descobriu o poder de uma primeira chave para esse homem permanecer motivado. 45 anos. Ele aprendeu a perseverar mesmo diante das desistências. Todo mundo desistindo. Eu não.
Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Eu não desisto. Eu estou firme. Segunda chave. E a terceira. Ele descobriu o poder de uma declaração. Capítulo 14, verso 11, ele diz: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Preste atenção no que Caleb, preste atenção aqui, preste atenção no que Caleb está dizendo sobre ele mesmo. Ele não está falando de Josué, ele não está falando de uma das filhas dele. Ele tinha 2 filhas. Ele não está falando de uma das filhas dele. Ele não está falando da esposa dele. Ele não está falando de outra pessoa senão ele. Olha o que ele está dizendo. Eu ainda estou tão... Ele está dizendo que ele está forte. Ele chega para Josué e diz assim: eu ainda estou forte. Ele poderia chegar e dizer assim: eu ainda tenho hérnia de disco. Eu ainda tenho bico de papagaio. Eu ainda tenho dor nas colunas. Eu ainda estou com as veias arrebentadas. Eu ainda estou todo mal acabado. Não, ele diz assim: eu estou forte. Eu estou forte. Olha o que ele está dizendo sobre ele mesmo. E o que você diz a seu próprio respeito? Não sou ninguém, sou nada, sirvo para nada, presto para nada. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Se nada sirve, se nada presta. Olha o que ele está dizendo a respeito dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele aprendeu o poder da declaração. Aquilo que você fala é o que você vive. O que você declara, ele está profetizando sobre ele mesmo. Você vive o que a sua boca declara. Se você começar a dizer: eu sou fraco, eu sou doentinho mesmo, eu sou fraquinho mesmo, não tem nada na vida mesmo, nasci para sofrer mesmo. Mas é isso que você vai viver. O dia que você parar e começar a dizer: eu estou tão forte como eu estive na minha juventude, eu ainda tenho Deus do meu lado, há um soberano caminhando comigo, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. O dia que você mudar as suas declarações, você mudará a sua vida. O dia que você mudar as suas declarações, você mudará a sua vida. Diga isso para o seu irmão: o dia que você mudar as suas declarações, você mudará a sua vida. Eu chegava para minha mãe, antes dela se converter, Dona Maria Aparecida. Eu chegava para ela: mãe, e aí, vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar. Deus me fez, eu nasci para sofrer, meu filho. Olha aí, ó. Olha que vida desgraçada que eu estou vivendo, pelo amor de Deus. Olha que miséria. Eu sofro com seu pai. Se ela assistir isso, eu estou lascado. Eu sofro com seu pai. Olha, eu sofro com seu irmão, o Alexandre, mais novo que eu. Ai, que desgraça de vida, Deus me odeia mesmo. Tem um dia que ela estava fazendo almoço, eu cheguei do serviço, não era pastor na época, mas eu já entendia, Deus já tinha me revelado esse princípio da declaração. Eu cheguei do serviço, cheguei na hora do almoço, ela estava terminando o almoço. Era numa terça-feira. Eu disse: mãe, hoje tem culto. Vamos no culto comigo? Aí ela começou nessa chora, resmunga e chora. Eu virei para ela com todo carinho, com todo amor. Falei assim: o dia que a senhora parar com essa reclamação do capeta, o dia que a senhora parar com essa murmuração do diabo, Deus vai mudar o futuro da senhora. O dia que a senhora parar de se declarar, de se auto-amaldiçoar, dizendo que não é ninguém, dizendo que não é nada, Deus vai mudar o futuro da senhora. Aí começou a chorar: vocês não gostam de mim. Mal de mãe. Vocês não gostam de mim. Tá vendo? Agora você já está brigando comigo. Falei: é verdade.
Aí eu comecei a mostrar para ela, comecei a ensiná-la, comecei a mostrar para ela. A minha mãe hoje vai fazer quase 60 anos. Ela mora lá em cima, em Carangola. Na saída, quem conhece Carangola, na saída para Espera Feliz. Lá perto daquele posto Trevo. Ela mora lá em cima. Ela sai de lá de cima e vem a pé até do lado do INSS, onde é a igreja metodista. Ela vem a pé e volta a pé. E chega em casa, ainda arruma a casa, ainda faz comida. E não reclama de uma dor em nenhum dos ossos. Ah, porque é mais especial, porque não. É porque eu ensinei para ela que há poder nas suas declarações. Há poder nas nossas declarações. O Caleb está falando isso sobre ele mesmo. Ele está dizendo, um velhinho de 85 anos, ele está dizendo, eu estou forte, eu ainda tenho vigor, eu ainda tenho força. Ele não está dizendo, eu estou doente. Ele não está dizendo, eu estou fraco. Ele não está dizendo, eu estou ruim de saúde. Não, ele está dizendo, eu tenho vigor. Eu tenho vigor. Comece a levantar nas manhãs e dizendo, eu ainda tenho vigor. Eu ainda tenho força. Eu ainda estou forte. Comece a declarar sobre você mesmo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Comece a declarar sobre você mesmo. Joel capítulo 3, verso 10. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Caleb está falando sobre ele mesmo. Ele não está declarando para outra pessoa. Ele está dizendo, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Sabe quando é que Moisés tinha enviado ele? 45 anos atrás, ele tinha 40 anos de idade. 45 anos depois, o homem tem 85 anos. Ele está dizendo, eu ainda tenho força. Eu ainda tenho força. Eu ainda tenho. Eu digo para Deus sempre, olha Deus, eu tenho força para pregar para 10, eu tenho força para pregar para 1000, para pregar para 100.000, eu tenho força para fazer 4, 5 cultos por dia, pode me usar, pode mandar o povo, eu tenho força para me pôr as mãos, eu tenho força para ir no morro e para ir na vargem, para orar pelas pessoas, para ungir as pessoas, eu tenho força, Senhor, pode mandar, eu tenho força, eu tenho força, eu tenho força. Tem um monte de pastor, colega aí que reclama de dor no estômago, reclama de dor na perna, dor na junta, dor no osso, dor na panturrilha, dor... Quando eles começam a falar, eu tenho força. Você quer? Eu ministro força, não sei. Eu tenho força. Ah, pastor, porque você é super especial, quer ser super crente, né? Não, porque eu aprendi que Caleb, um velho de 85 anos, está dizendo sobre ele mesmo, eu estou forte, eu estou forte. Eu ainda tenho força. Por fim, seja perseverante. Não perca de vista a promessa. A segunda chave. Terceiro, vigie no que você anda falando. João capítulo 16, versículo 33. Lembra o que Jesus disse? Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham o quê? Tenham bom ânimo, tenham motivação. Como é que eu vou me manter motivado, pastor? Olha as chaves que Caleb ensina. Perseverança, olhar para a promessa e tomar cuidado com aquilo que você declara. Você vai se manter motivado, mesmo diante das maiores tribulações que você possa imaginar aí fora. O que eu fiz? Só apenas expus para você. Eu apenas expus o texto de Josué capítulo 14, versículos 6 ao 14. Essas chaves estão lá. Isso que Deus ministrou está lá. Na semana que vem nós vamos aprender mais chaves
Deus ministrou o meu coração, ensine mais para se manter motivado. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Pastor, até hoje eu estava capengando na minha fé. Até hoje eu estava capengando, eu estava para lá e para cá, desanimado, desencorajado. Mas o que Deus nos deu nessa noite são chaves para que você se mantenha motivado. Não estou dizendo que você não vai ser atacado pelo desânimo. Não estou dizendo isso. Mas o que Deus nos deu são chaves para nós abrirmos porta para o ânimo, para o vigor, para a motivação. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para você ser perseverante. Peça ao Senhor para você não perder de vista a promessa. E peça ao Senhor para te ajudar a fazer as declarações corretas, as declarações certas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Isso. Vá orando. Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se você quer um motivo para permanecer, se você quer um motivo, além de todos aqueles, além dos motivos que nós falamos aqui, olhe para a cruz. Ele tinha tudo para desistir da cruz. Ele tinha tudo para virar as costas, abandonar a humanidade e dizer: vá todo mundo para a perdição. Mas se hoje você pode participar da ceia do Senhor, se hoje você pode olhar para esse suco que representa o sangue dele, se você hoje pode olhar para esse pão que representa o corpo dele, é porque ele não desistiu, ele foi avante, ele perseverou. Quando seus discípulos desistiram, ele não desistiu. Ele tinha diante dos olhos dele a promessa de salvação minha, sua, da sua família, da cidade de Tombos. E ele tinha a declaração do Pai dizendo que depois que ele morresse, o próprio Pai ia ressuscitá-lo. Ele mesmo havia dito: ao terceiro dia meu Pai vai me ressuscitar. Ele tem diante dele a promessa.
enquanto nós cantamos, você vai sair do seu lugar, as crianças com seus pais ou responsáveis. Aleluias. Feche os seus olhos. Você pode agradecê-lo. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é grande, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de graça. O Senhor é grande, Jesus. Ninguém se compara a Ti, Pai. Nós agradecemos pelo favor do Senhor. Nós agradecemos pelo que o Senhor fez, faz e que nós cremos que continuará fazendo, porque a graça é a base de tudo que o Senhor faz, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor, porque em Tua presença nós podemos respirar, Jesus. O nosso coração bate e o sangue do Senhor corre nas nossas veias, Jesus. Nós agradecemos ao Senhor. Tu és o dono das nossas vidas. Tu és o rei desse povo, Senhor. Tu és o dono de tudo e governas sobre todas as coisas. E toda a glória pertence a Ti para sempre, Senhor, para sempre. Obrigada, Jesus. Aleluia. Com gratidão, querido. Vamos comer e vamos beber. No nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, Aleluia. te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Lindo, Senhor. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Eleve a Ele a sua adoração por conta própria. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Oh, te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Aleluia. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Yeshua HaMashiach. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluias. Pode sentar-se. Como João Wesley dizia, o melhor de tudo é que ainda Deus está conosco. Aleluias. Glória a Deus. Sábado, nós temos o nosso Criança Feliz. Uhul. Aleluia. Eu quero ver essa motivação toda no sábado. Motivação, no nome de Jesus. Tá? No nome de Jesus, tá? Eu quero todo mundo motivado. Vamos agir no nome de Jesus. Nós estamos aí já na reta final essa semana. Algumas coisas ainda faltam, mas outras já estão, né, completas, graças a Deus. Tá bom? E no dia 22, quero ver o horror também, né? O nosso worship. O pastor Hamilton, da Igreja Metodista em Vermelho, homem de Deus, vai estar conosco ministrando a palavra. Não sei se ele vai trazer alguma caravana de lá, né? Tem que ver com ele ainda, tá bom? Então, no nome de Jesus, se preparem, que no nome de Jesus nós seremos alimentados pela palavra do Senhor
ele já está em oração, já está buscando a Deus para que o Senhor fale aos nossos corações, para que a palavra seja mesmo movida sobre nós, no nome de Jesus. E você é convidado a chamar um outro, né, a chamar mais alguém, a trazer mais alguém. Você não importa não, né, Lucas? Não, é isso, né? Não, Alessi, não importa não, isso. Então você pode trazer quantas pessoas você quiser, tá bom? No nome de Jesus, para a gente falar de Deus, anunciar Jesus, mostrar às pessoas que melhor é estar com Jesus, no nome de Jesus, amém? Quinta-feira nós teremos o nosso culto aqui, tá certo? Continue orando, continue buscando ao Senhor, continue colocando diante do Senhor as nossas vidas, que fomos tremendamente alimentados, coisas tremendas têm acontecido para a glória do Senhor, amém? Nós temos falado, e nós vimos hoje de manhã alguns testemunhos, algumas coisas, nós temos falado que quando você se levanta para guerrear, o mundo espiritual não vai ficar olhando, sentado, aplaudindo. Ele vai se levantar também. Então eu quero que você vigie, que você entre em vigilância, esteja atento, para que não seja pego de surpresa, porque Deus já tem nos avisado, já tem mostrado antecipadamente, tá bom? Então, no nome de Jesus, preste atenção, vigie, esteja atento. E hoje nós temos, a partir de hoje, você tem um compromisso, independente se você gosta ou não, apoia ou não, segundo o que Paulo escreveu a Timóteo, é compromisso nosso, orar pelas pessoas que estão em eminência, pelas pessoas que foram colocadas como autoridade, seja espiritual, seja governamental. Então, a partir de hoje, com uma nova configuração política na nossa cidade, é compromisso da Igreja Metodista. Estou dizendo da Igreja Metodista, que as outras têm os seus pastores. Tá? É compromisso da Igreja Metodista, e você, como metodista, está orando pelos vereadores que foram eleitos, aqueles que foram reeleitos pelo prefeito ou prefeita que vai tomar posse em janeiro. No nome de Jesus, é compromisso da Igreja Metodista de fazer isso, tá certo? Então, mas eu não gosto, é problema seu com Deus. A orientação bíblica é que nós nos curvemos diante do Senhor para clamar por essas vidas, no nome de Jesus, tá bom? Então é compromisso seu, é compromisso meu, orar pela nossa cidade. Vamos nos colocar de pé.